E no nosso bate-papo do dia, a gente vai falar sobre maus tratos contra animais. Quem conversa comigo aqui no estúdio é a presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB Goiás, Pauliane Rodrigues. Boa tarde, bem-vinda, Pauliane. Infelizmente, para um assunto ruim, né? Terrível, né? Chega, dói no coração da gente ver essas imagens dos animais tratados dessa forma. Tem aumentado aí o número de denúncias relacionadas a maus tratos animais, Pauliane? Tem aumentado. A gente até às vezes começa a pensar se nosso trabalho está sendo bem feito, né? De conscientização que esses animais são seres sencientes, que eles têm sentimento, que eles têm dor, aflição, angústia. Mas a denúncia é algo fundamental, Mas a denúncia, né? É fundamental. Por quê? Porque a população, ela que fiscaliza. Né? Então, ela que vai fazer essa denúncia. O Ministério Público é o autor da ação, mas se a população não denunciar, não tem o que fazer. Pois é, a gente vê essa quantidade de animais aí, de cachorros, o caso lá do cavalo que foi flagrado por uma pessoa que não estava ali perto, mas identificou que tinha alguma coisa errada. E graças a Deus essa pessoa vai ser punida, ela já foi até a delegacia, já passou por um constrangimento. O que acontece hoje, né? São dois casos bem distintos, mas que a maldade e a crueldade são contra os animais. Sim. A gente precisa urgente de uma mudança na nossa lei, né? Políticas públicas a gente precisa? Políticas públicas, não, está precisando tanto na questão de castração, de identificação desses animais, identificação do tutor, para o tutor ser responsável pelos animais. E o que a gente está precisando? De uma mudança na lei. O que acontece? A nossa lei é de 98. A gente tem uma lei federal e agora a gente também tem uma estadual, que é do final do ano passado, né? Isso. São duas leis distintas. Uma trata da questão administrativa. Essa né? é qual? Essa é Essa é estadual. A outra é federal, que é o crimes de maus tratos. Mas na outra também prevê a questão do animal, se ele for mal cuidado, a aplicação de multas e penalidades. O que acontece? A gente precisa de uma mudança para que esses crimes de maus tratos saiam do rol de crimes de menor potencial ofensivo. Igual esse senhor aí, o agressor do cavalo, ele foi conduzido até a delegacia, prestou esclarecimento e já saiu. Ou seja, ele não sentiu na pele. Não, né? E eu conversei ontem com o delegado e ele falou que a pessoa é insensível. A gente tem que tomar um cuidado, e eu até peço aqui para as autoridades policiais, quando chegarem casos de maus tratos, irem até o local. As regras do Código Penal e do Código de Processo Penal se aplicam a esses tipos de casos? Não, a lei de crimes ambientais, infelizmente. Por isso que a gente precisa de tirar esses crimes do crime de menor potencial ofensivo. O que seria um crime de menor potencial ofensivo? Ele é um crime que veio para desafogar o judiciário. Então, acaba que a pessoa nem é penalizada, né? É feito um acordo ali com o Ministério Público, a pessoa presta serviços à comunidade. Pois é, eu estava observando a lei estadual, que ela passou a valer a partir de dezembro do ano passado. As punições são a pessoa perde o animal, fica até 5 anos proibida de ter outro bicho e a multa pode variar de R$800 a R$5.000. Isso. É muito pouco para quem faz essas atrocidades, pouco, né? Sem contar, por isso que a gente sempre pede para a autoridade policial prestar atenção e ir até os locais. Por quê? Porque por trás disso tudo tem um agressor de pessoas. A pessoa é a chamada teoria do link, teoria do elo. A pessoa que maltrata animal, ela maltrata o ser humano. Se uma pessoa tão insensível ao ponto de achar que ela dá conta de sacrificar um animal à paulada, ela vai fazer isso com alguém. Vamos falar de uma coisa assim que é bem comum, corriqueira. Por exemplo, se eu bato num cachorro que me mordeu, isso é legítimo? Porque a gente vê várias situações onde as pessoas vão justificar o injustificado. Então vamos lá, o cachorro me mordeu, eu bato nele, é isso? É legítimo? Não é legítimo, porque o animal é um ser irracional. O animal ele tem um raciocínio cognitivo diferente do ser humano, né? Ele age às vezes por impulso, por instinto, diferente de nós humanos. A gente raciocina, a gente sabe que ato que a gente está tomando naquele momento. Pois é, e o que as regras, a lei diz hoje com relação a esse tipo de situação? Então, por exemplo, quem maltrata um animal foi lá, mordeu, machucou muito uma criança, né? Deixou naquela situação deplorável, a família quer matar o cachorro, às vezes não mata. Sempre falo que a acontece culpa com o bicho? Do animal de ter alguma agressão é sempre do tutor. Aí o que acontece com o animal numa situação dessa? Por exemplo, ele estava na família tranquila, um dia ele quase estraçalha a criança, e aí o que Normalmente acontece? São animais que foram vítimas também.
são animais que foram às vezes espancados, ou algum animal, porque o animal, eu falo, o animal ele é irracional. Por exemplo, ele morde, é o jeito dele de mostrar que ele está sendo agressivo ou que alguma coisa está incomodando. Por exemplo, a gente viu o caso do cavalo, coitado. O proprietário disse que ele estaria, sei lá, com a pata traseira machucada, quebrada, alguma coisa assim, e usou isso como justificativa, dizendo que sacrificou, querendo assim ser legal com o cavalo. Não, mas isso não é justificativa. Como assim? Qual que seria o que ele deveria ter feito? Chamado zoonoses. O zoonoses vai aplicar uma eutanásia se o veterinário achar que precise aplicar uma eutanásia no animal. O animal não vai sentir dor na hora da eutanásia. Não vai ser levando paulada desse jeito que vai resolver o problema. Não, e a agressividade. A gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque o ser humano que maltrata animal, maltrata outras pessoas. É, porque é uma pessoa ruim, ele começa, né? Não dá pra imaginar que dá pra ser uma pessoa boa. Não, e ele começa no animal. Então, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção em pessoas que são agressivas, elas são insensíveis na realidade. A lei, ela protege os maus tratos animais só de companhia? Porque com relação, por exemplo, aos animais de pecuária... Não, né? Na realidade são todos os animais, né? A gente até tem vários estudos, né? Tem o abate humanitário, os animais de criação, eles devem ser criados com todo um bem-estar por trás. Então, a nossa lei, ela protege todos os animais. A Lei 9.605 tanto fala animais nativos exóticos. Agora, Pauliana, a gente vê aí que essa ineficiência, vamos dizer assim, da lei, né? Ela não é muito eficaz. Então, a lei é muito branda. Aí acontece que muitas pessoas estão tomando para si as dores do problema e falam assim, eu vou resolver do meu jeito. Não, gente, aí não resolva do seu jeito. A pessoa começa a fazer o quê? Resgatar os animais nas ruas, ou às vezes entram até em propriedades privadas, onde se sabe que há maus tratos animais ali para tentar resolver e resgata. Como é que está ficando essa questão? Porque aí a pessoa pode ser penalizada, né? O que acontece? Saiu até uma decisão recente no judiciário que uma pessoa que invadiu um domicílio para salvar um animal, ela não foi processada. Por quê? Porque viu ali que aquele animal estava sofrendo um dano. Então, ele poderia acessar aquele domicílio para resgate daquele animal, já que aquele animal estava sendo maltratado naquele lugar. Então, o que acontece? Hoje o judiciário está abrindo para as questões aos animais, para as questões de bem-estar aos animais. Hoje os animais eles são vistos como membros de família, cachorro e gato. Falo, lá em casa eu tenho 2 sobrinhos, eu falo que tem os humanos e os cachorrinhos. A gente fala animais humanos e não humanos. Né? Já faz parte. E o que acontece? Hoje a gente tem uma mudança na nossa legislação que está ocorrendo por conta desses tantos de casos de maus tratos. Vai ter uma alteração na lei, né? A lei, eu acho que é a alteração 1095, se eu não me engano. O que vai acontecer? Vai sair do rol de menor potencial ofensivo. A nossa penalidade vai ser de 2 a 5 anos e vai sair de detenção para reclusão. Então, a pessoa que cometer maus tratos, ela vai ser presa. E ficar. Porque esse negócio vai preso, depois sai, não está resolvendo. Curiosidade, só para a gente encerrar. Já teve alguém que de fato tenha tido essa punição de ser preso e ficar uma temporada na cadeia por maus tratos? Infelizmente, não. Não. Tem que ter outras penalidades. Então, infelizmente, por isso que a gente precisa... Vamos aguardar e brigar por isso, né? Eu peço a todo mundo que está aqui assistindo, que vá lá no seu deputado federal e cobre dele essa mudança. É positiva para a sociedade, não só para os animais. Bom, Pauliane Rodrigues, que é presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB Goiás, muito obrigada por ter estado aqui com a gente e esclarecer essa situação. Infelizmente foi por uma coisa ruim, mas graças a Deus a população está de olho, ela está sendo fiscal da lei. A gente tem que se mobilizar, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Querida, boa tarde. Boa tarde.